capítulo 7 de Lucas, a partir do verso 36. Todos acharam, amém? Antes de lermos, eu quero contar uma história para vocês. Eu me lembro quando eu tinha uns 16, 17 anos. Ô Juninho, aquela imagem tá aí não, né? Aquela imagem. Eu me lembro quando eu tinha 16, 17 anos. Eu estava andando na Afonso Pena, em Belo Horizonte. Eu não sei se o Josiel vai se lembrar disso aqui, né? Josiel tem a feira hippie no domingo. Uma feira extraordinária, irmãos. Quem for em Belo Horizonte, e se for domingo, vale a pena você conhecer a feira hippie. É o quê? Conhece a feira hippie? Isso aí. Uma feira enorme, avenida enorme, uma das principais avenidas em Belo Horizonte. Estava eu lá na feira hippie, e eu estava andando por entre as lojinhas lá de venda e tal. E aí, passou uma mulher na minha frente. Eu fiquei muito nervoso com aquilo, porque ela passou de uma forma muito mal educada. E na hora eu reagi. O que você está passando na minha frente aqui e tal? Não sei eu discutir, só sei que eu não tinha visto o namorado dela. E eu meio que falei alto com a menina. E aí o namorado dela, que eu não tinha visto, e depois fui ver, um cara que parecia que lutava jiu-jitsu desde que ele nasceu lutando jiu-jitsu. Ele nasceu, o médico já entregou para um professor de jiu-jitsu. O cara é enorme, enorme, irmãos. O que você falou aí? Eu falei para ela sair da frente. O cara de todo tamanho, e eu magrinho, irmãos. Nem hoje daria conta, mas antes pior ainda. O que você falou aí? Eu falei, não, estou falando com um anjo, cara. Estou falando com um anjo que passou aqui na frente. Eu tentei desarticular o processo. Só sei que naquele dia eu fui humilhado. Daquele dia em diante eu comecei a lutar pela paz mundial, irmãos. Olha que coisa linda. Eu luto pela paz mundial. Eu não discuto com ninguém, não gosto de discutir com ninguém. Eu concordo com tudo, eu quero evitar problemas. Desde aquele dia eu evito problemas. Teve uma vez que eu fui visitar um centro de recuperação de dependentes químicos. E eu fui com o pastor Kenner. Nós ainda éramos seminaristas do Seminário do Sul, na Tijuca. E aí estávamos nós dois juntos. Nós fomos visitar os internos daquele centro de tratamento para dependentes químicos. E eu me lembro que nós conversávamos com um dos que estavam se recuperando. E ele disse para a gente assim: eu matei muita gente. Eu matei muita gente. E aquela hora já subiu um desespero. Esse cara, eu não tinha costume de lidar com pessoas com esse histórico. E eu, novo, seminário novo, eu matei um monte de gente, eu dei tiro em um monte de gente e tal, não sei o que. Eu matei. Aí ele falou assim, ó, mas pastor, e eu nem era pastor ainda, mas pastor é o seguinte: não fui eu que matei. Foi Deus que matou. Eu apenas furei. Ele falou sim. Você concorda com isso? Eu disse, óbvio, sempre concordei com essa teoria. Eu sempre, em toda a minha vida, eu concordei com essa teoria. E eu não sei onde ele está hoje, mas eu não tive coragem de discordar, porque eu queria evitar problemas. Eu luto pela paz mundial, amém, irmãos? A humilhação que dignifica. Queria ler com você o texto de Lucas capítulo 7, a partir do verso 36, onde diz: um fariseu convidou-o a comer com ele. Jesus entrou, pois, na casa do fariseu. E reclinou-se à mesa. Apareceu então uma mulher da cidade, uma pecadora. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro com perfume. E ficando por detrás aos pés dele, chorava, e com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, a enxugá-los com os cabelos, a cobri-los de beijo e a ungí-los com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado pôs-se a refletir. Se este homem fosse profeta, saberia bem quem é a mulher que o toca, porque é uma pecadora. Jesus, porém, tomando a palavra, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, respondeu ele. Um credor tinha 2 devedores.
um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como não tivessem com o que pagar, perdoou a ambos. Qual dos dois o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele ao qual mais perdoou. Jesus lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? É interessante isso. Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me derramaste água nos pés. Ela, ao contrário, regou-me os pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não me deste um ósculo. Ela, porém, desde que entrei, não parou de cobrir-me os pés de beijos. Não me derramaste óleo na cabeça. Ela, ao invés, ungiu-me os pés com perfume. Por essa razão eu te digo: seus numerosos pecados lhe são perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Mas aquele a quem pouco foi perdoado mostra pouco amor. Em seguida disse a mulher: teus pecados são perdoados. Logo os convivas começaram a refletir: quem é este que até perdoa pecados? Ele, porém, disse à mulher: tua fé te salvou, vá em paz. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Que o Senhor derrame graças sobre as nossas vidas. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos ser aperfeiçoados pelas tuas mãos. O Senhor é o nosso Deus. E nós estamos prontos para ouvir a sua voz. No nome de Jesus. Amém. O ser humano sofre profundas humilhações. Profundas humilhações. Vocês se lembram do 7-1? Está na nossa garganta até hoje. Profundas humilhações. E eu poderia dar o exemplo das humilhações que o ser humano sofreu, por exemplo, na modernidade. Com Copérnico, por exemplo, deixamos o centro do universo e somos mais um entre os planetas. Milhares e milhares de planetas, estrelas, constelações. Deixamos de ser o centro do universo. Aliás, o Sol passou a ser o centro da nossa galáxia. O sistema solar. Não somos mais o centro, fomos expulsos do centro do universo. Uma humilhação. Acreditamos por séculos que éramos o centro e agora não mais. Não somos mais o centro do universo. Humilhação narcísica. Uma ferida narcísica se abriu na humanidade. Não somos mais o centro. Aliás, uma outra ferida eu poderia aqui mencionar. O homem deixou de ser criação de Deus para ser partícipe de uma escala de evolução. Não somos criatura mais, segundo Darwin. Somos a evolução de macacos, de ancestrais. Deixamos de ser, na modernidade, criaturas de um grande arquiteto, de um Deus criador que se relacionava conosco. Não somos mais. Somos frutos de uma cadeia evolutiva. Já tínhamos sido expulsos do centro do universo. Agora, nem centro mais somos das criaturas, dos entes criados. Somos apenas um entre os diferentes animais. Com Freud sofremos uma nova humilhação. Sofremos com Copérnico, Galileu Galilei, sofremos com Darwin e agora sofremos com Freud. O ser humano não é controlado nem
pelas suas racionalidades, nem pela sua consciência. O homem é controlado pelas forças de sua inconsciência. Já tínhamos sido expulsos do centro do universo, agora nem dentro de nós mesmos somos Senhor. A inconsciência tornou-se o nosso Senhor. As forças do inconsciente nos governam. Somos governados por forças que não conhecemos. Uma outra humilhação. Quantas humilhações sofremos? Aliás, uma última eu poderia dizer, mais recente, é que o eu nem existe. Essa é a nova humilhação pós-moderna. O eu nem existe. Dizíamos, penso, logo existo. Penso, logo existo. Quer dizer, o eu é a condição do predicado pensar. Mentira. Uma falsidade. Tem um livro chamado Além do Bem e do Mal que diz assim: isso aqui é um falseamento da modernidade, achar que eu seja o predicado de pensar. O eu nem existe. O eu nem existe. Aliás, todos nós aqui somos formados pelo fio tênue da conversação. Ninguém aqui pensa por si só. Todos nós somos escravizados pelo que aprendemos. As pessoas falam tanto sobre liberdade, mas elas não conseguem nem pensar por si mesmas. Como falar de liberdade? Nós pensamos as diferentes vozes que já falaram aos nossos ouvidos. O eu nem existe, somos nós. Aliás, Fernando Pessoa dizia: somos muitos. Eu sou muitos. Eu sou muitos. Somos muitos. Mais uma vez humilhados. A gente nem existe. Quantas humilhações. Quantas feridas narcísicas. Tínhamos uma prepotência enorme e agora a própria modernidade, que deveria colocar o homem no centro de suas percepções, coloca o homem no centro, mas o coloca humilhado. Ele não é capaz de pensar por si só. Ele não consegue nem se governar. Ele não é centro de nada. E você que se achava o centro das coisas, você que achava que se você morresse hoje o mundo acordaria diferente, lembre-se que talvez o mundo possa acordar melhor depois da sua morte. Humilhações que nos colocaram no lugar. No lugar. Agora, há uma humilhação que nos dignifica. Por isso eu intitulei esse sermão como a humilhação que dignifica. Porque convenhamos, irmãos, numa avenida Afonso Pena, eu fui muito humilhado naquele dia. Meu Deus do céu. A força lá dentro do meu coração dizia: vá para cima dele. Mas a razão, que pensa, graças a Deus, algumas vezes, em alguns instantes, disse assim: não vá, porque você vai se dar mal. Por isso, irmãos, eu nunca briguei. A única vez que eu briguei na minha vida, eu tomei um murro que até hoje está reverberando na minha história. Então eu não brigo, porque eu já sei que no final eu vou me dar mal. Vou me dar mal. Humilhação. Mas há uma humilhação, irmãos, que nos dignifica. Há uma humilhação que dignifica o seu coração. Há uma humilhação que dignifica a igreja. E essa humilhação está narrada aqui no capítulo 7 de Lucas. Ai, irmãos, nós precisamos passar pela experiência dessa mulher pecadora se queremos encontrar com o sentido das nossas vidas, se queremos encontrar com a alegria que sempre nos aguardou. As pessoas buscam tantas coisas e por vezes são humilhadas
e se esquecem que há uma humilhação que transforma os nossos corações, que muda a sua família, que muda a sua casa, que muda a nossa cidade. A nossa cidade está sendo humilhada, irmãos. Humilhada. 2 ex-governadores foram presos nessa semana. O selo já foi aberto, só falta a trombeta, irmãos. 2 ex-governadores. Quantos empreiteiros, doleiros estão sendo presos por uma operação? A gente nunca imaginou que isso aconteceria. Grandes homens sendo humilhados. A nossa cidade sendo humilhada. As pessoas invadindo a Alerj, invadindo a Câmara em Brasília. As pessoas estão com a sensação de que foram humilhadas. Mas qual é a humilhação que dignifica? Qual é a humilhação que transforma o seu coração? Qual é a humilhação que transforma os nossos corações? Qual é a humilhação que transforma a igreja? Qual é a humilhação que transforma Brasília? Que transforma a cidade? Porque, irmãos, convenhamos, eu não desejo mal a nenhuma dessas pessoas. Eu queria muito que o Cabral e o Garotinho agora se humilhassem aos pés de Jesus e tivessem um encontro real com Cristo. Como eu queria isso, como eu desejaria. Eu não desejo mal, morte, humilhação. Você vê a humilhação sendo tirado de um hospital, irmãos. Que humilhação, irmãos. Que humilhação. Mas qual humilhação que dignifica? É essa humilhação da mulher pecadora. Diz o texto que um certo fariseu convidou Jesus para comer em sua casa. E diz a palavra que Jesus entrou e reclinou-se à mesa. E naquele mesmo instante, enquanto eles estavam ali reclinados à mesa, uma mulher consciente de seus pecados. Muito provavelmente essa mulher já acompanhava os trajetos de Jesus, os planos transformadores. Ela já ouvia as parábolas dos lábios de Jesus. Ela já via com os próprios olhos os cegos enxergando, os paralíticos andando, e as palavras, como por exemplo o sermão da montanha, já ecoavam em seu coração e fizeram dela uma mulher diferente. Ela era pecadora, estigmatizada pela sociedade. E aí essa mulher, diz o texto, entra, olha aí que lindo, entra, sabendo que Jesus está à mesa na casa desse fariseu, traz um frasco de alabastro com perfume. E aí diz o texto que aos pés de Jesus aquela mulher chorava, e com as lágrimas começou a banhar-lhes os pés, e a enxugá-los com os próprios cabelos, e a cobri-los de beijos, e a ungí-los com perfume. Irmãos, que experiência incrível! Que experiência extraordinária! Que humilhação! Queridos, a solução para a nossa cidade, a solução para a sua família, a solução para o seu casamento, a solução para os nossos problemas psíquicos, a solução para o nosso país está aqui tão claro, tão óbvio. Por que não vivemos isso? Ou porque ao contrário disso, nos distanciamos e somos humilhados por um outro lado? Porque não dá para fugir da humilhação, irmãos. Por todos os lados que você correr, você vai ser humilhado. A questão é, para onde você vai correr? Qual humilhação você quer enfrentar? Ou quer experimentar? Essa mulher saiu de onde estava, sabendo que Jesus estava reclinado à mesa na casa de um fariseu. Irmãos, fariseus eram homens públicos, homens que conheciam a Torá, que eram respeitados por conhecerem a Torá.
os profetas, os escritos. Homens relevantes, com status, com projeção social. E diz o texto que aquela mulher, sem pensar nisto, foi em direção à casa do fariseu, reclinou-se aos pés de Jesus e começou a lavar com as lágrimas que caíam de seus olhos os pés de Jesus. Ela não se importou absolutamente com nada, porque o sentido de sua vida, o sentido de seus desejos, de seu coração, era não pensar no que a sociedade poderia imaginar. O seu único objetivo era correr em direção aos pés de Jesus e, com o coração agradecido, lavar os pés do Rei dos Reis. Nada lhe importava, a opinião do fariseu não importava. Não importava. Ela entrou na casa do fariseu e ela lavou os pés de Jesus, de um homem relevante. Aliás, ela não se importava de tal forma que diz o texto que ela enxugou os pés de Jesus com o quê? Com os cabelos. Isso é muito forte, irmãos, porque as mulheres judias não expunham os seus cabelos publicamente. Mas ela não estava nem aí. Ela não estava nem aí. Ela não se importava com a opinião dos outros. Ela não estava nem aí para o que o fariseu iria pensar ou para o que as pessoas que estavam ao redor da mesa iriam pensar. Ela não estava nem aí para o que a sociedade poderia dizer depois de expor os seus cabelos em público. Ela foi em direção a Jesus e lavou os pés de Jesus. Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é opinião pública. Nós estamos preocupados com a opinião pública. E tudo trava na nossa vida quando nós temos isso como meta das nossas existências. Se a sua meta for a opinião pública, eu queria dizer, você vai ser humilhado em sua vida. Você vai sofrer profundos danos em sua vida. Você vai perder a sua esposa. Você vai perder os seus filhos. Você vai perder a sua paz. Você vai perder as suas horas de descanso. Você vai perder suas férias. Você vai perder os seus feriados por causa da opinião pública. Porque a gente cismou de que encontraremos o sentido das nossas alegrias pelo que as pessoas vão dizer sobre nós. Está ali um pastor ganhador. Vou botar para mim para não falar que é na sua conta. Está ali um pastor reconhecido pelas multidões, o pregador das galáxias. Está ali aquele grande músico, aquele grande cantor. Nós estamos fazendo as nossas agendas pensando na opinião pública. O que as pessoas vão pensar a respeito de nós? E aí nós precisamos nos parecer pessoas extraordinárias. Nós precisamos parecer pessoas, por exemplo, ricas. Eu não posso entrar com esse carro na Igreja Batista Atitude. Eu preciso entrar com um carro mais caro. Aí que eu faço? Aí eu dou entrada num outro carro e passo a pagar em 500 prestações um carro, simplesmente para mostrar para o público da Igreja Batista Atitude qual é o meu carro. Mostra aí, irmão, seu carro é bonito. Ó, tem 4 pneus, 4 rodas, uma marcha, acelera. Que bom, cumpre o mesmo papel do seu carro anterior. Mas a sua arrogância,
A sua necessidade da opinião pública te faz comprar um carro 2 vezes mais caro, porque não basta o carro que você tem, você precisa impressionar com o seu carro. Você precisa impressionar porque você é o rei do impressionismo. As pessoas precisam ficar impressionadas com o que você tem. As pessoas precisam... Por isso, às vezes você viaja, e viaja nem por viajar, porque você perde a viagem de tanto selfie que você faz de você mesmo. Eu vou escrever um livro sobre sociologia sobre isso. Como os seres humanos pós-modernos perdem o seu momento tirando fotos de um momento que não viveu. Já parou para pensar? É muita foto, irmãos. Eu tenho uma raiva de foto. Eu quero falar diante de Deus para você. Quando você fala assim, pastor, vamos tirar uma foto, eu já estou fora do amor, do ágape de Deus, do evangelho há muito tempo. Só de ter que parar para tirar uma foto, eu já fico assim, meu Deus do céu, Senhor, não está acontecendo isso, Deus. Mais uma foto? Não, menos, pastor, menos, Deus, menos fotos. Irmãos, perdemos às vezes viagens, momentos extraordinários, porque a gente precisa postar a foto que a gente tirou lá na Europa, na Torre Eiffel em Paris, para os nossos amigos, para que eles fiquem impressionados, porque estivemos no Louvre, estivemos na Torre Eiffel, estivemos em Cancún, estivemos nas grandes terras do globo terrestre. Nós estamos muito impressionados com a sua viagem, que lindo! Você é o rei do impressionismo. Quantos pais perdem os seus filhos, a convivência com os filhos, porque ele precisa de altos salários? O salário que tem não lhe... Irmãos, eu não estou aqui contra o crescimento, o progresso, nada disso. Eu só estou contra um progresso desenfreado. Uma sede desenfreada, por exemplo, por poder. Eu poderia talvez explicar todos os problemas sociais que temos pela necessidade de impressionar. Você perde o tempo com seus filhos porque você quer um salário maior, e aí você passa a trabalhar por mais horas. Eu estou para te dizer que as crianças de alguns morros só se tornam traficantes pela vontade de impressionar. Crianças que nasceram com os olhos puros. Imagina isso, irmãos. Puros, que choraram como você chorou, que brincaram com Homem-Aranha, igual meu filho brinca com Homem-Aranha, que assistiram desenhos, que foram à igreja, que foram às vezes batizados, meninos puros, que foram perdendo o caráter ao longo de sua história pela vontade de impressionar, com os relógios caros, com o fuzil na mão que mostra a autoridade. Eu tenho um fuzil na mão, então eu que mando aqui nesse território. E eles se esquecem que quem anda com fuzil normalmente morre pelo mesmo fuzil. Você se lembra daquele rapaz que estava andando lá na pedra na Zona Sul? As pessoas atirando, os policiais, se eu não me engano, se eu estiver informando uma coisa errada, que me perdoem, os policiais, a marinha, eu concordo com todos vocês, viu? E aí um jovem caindo lá de cima, porque ele quis impressionar. Essa coisa, essa necessidade de impressionar o público, a opinião pública. Eu preciso impressionar as pessoas, porque senão as pessoas não olharão para mim. Eu preciso que as pessoas olhem para mim. Eu preciso viver num panóptico. Eu preciso que todos os olhos olhem para o meu umbigo. Mas não se esqueçam, você é apenas um ser humano vivendo no Rio de Janeiro, no meio de 9 milhões de pessoas. Aliás, no mundo, no meio de 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas numa terra que é como uma areia do mar perto do universo no qual vivemos. Ou seja, o que você é? Um nada. Você já parou para pensar que se uma munição atingir o seu corpo, você morre na hora? Sabia disso? Você está vivendo aqui numa boa.
vivendo, andando, rindo, sorrindo. Acabou. E o seu desejo absurdo, louco, idiota de impressionar. Fernando Pessoa dizia assim: se eu morrer amanhã o sol vai nascer melhor. O sol vai ser melhor, vai continuar nascendo. Somos nada e queremos impressionar no meio de 7 bilhões de pessoas. O cara tem 200 curtidas e se acha o rei do Facebook. Tem 50 mil visualizações, passa a olhar para a pessoa do alto. Eu tenho 50 mil visualizações. Isso é um nada. Tem gente escrevendo funk aí com letras horríveis com 50 milhões de visualizações. O cara no dia estava no banheiro fazendo número 2, pensou na música, escreveu, começou a cantar e hoje tem 50 milhões de visualizações. Não leu um livro para escrever a letra, ao contrário, deixou de ler todos os livros para chegar a escrever essa letra. E você acha que está bombando? Não, pastor, eu tenho aproximadamente 300 visualizações no YouTube de algumas considerações que eu falo acerca da vida. Caramba, vamos aplaudir você. Você é uma pessoa fantástica. Você gosta de impressionar. O seu problema é a opinião pública. Você é um escravo da opinião pública. Você é um escravo. Você se acha senhor, mas os tentáculos da opinião pública já dominam a sua consciência. Você nem pensa mais. A única coisa que você faz é assumir um papel idiota, absurdo, para chegar naquele lugar que você um dia ousou sonhar. E quero te dizer uma coisa, quero te informar de uma coisa: quando você chegar lá, não vai ser absolutamente nada diferente do lugar que você deixou. O seu problema é a opinião pública. Essa mulher não estava nem aí para a opinião pública. Ela não estava nem aí para o que o fariseu iria pensar sobre ela. Ela foi imediatamente aos pés de Jesus, porque o único sentido ela compreendeu. O único sentido de sua vida era ir em direção aos pés de Jesus. E com as próprias lágrimas molhar os pés de Jesus. E lavar os pés de Jesus. Lavar os pés de Jesus. E ela lavou os pés de Jesus. E ela ungiu os pés de Jesus. Ela ungiu os pés de Jesus. Ela ungiu. Aí diz o texto que aquele que se preocupava com a opinião pública, o fariseu, com o prestígio social, com status, com reconhecimento na sinagoga, aquele mesmo fariseu que estava à mesa, ele começou a replicar Jesus dentro de seu próprio pensamento. Ele disse assim: se este homem fosse profeta, saberia quem é esta mulher, qual é o histórico dessa pecadora, qual é o histórico de prostituição que essa mulher tem sobre os seus ombros. E aí, sabe o que mais me impressiona em Jesus? É que aquele homem não falou com voz audível. Ele simplesmente pensou isso sobre Jesus. E aí Jesus, vendo o que o fariseu havia refletido, tomou a palavra e disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Ele: fala, mestre, respondeu ele. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como não tivessem com que pagar, perdoou a ambos. Qual dos 2 o amará mais? Simão respondeu: suponho
que aquele ao qual mais perdoou. Jesus lhe disse: julgaste bem, Simão. Ele pensando dentro de si, questionando o messianismo do próprio Cristo, o caráter profético de suas ações. Esse não pode ser profeta, porque ele está recebendo essa mulher pecadora, e ele está permitindo que essa mulher pecadora toque nos pés dele. Ele não é profeta. Aí Jesus diz assim: Simão, eu tenho uma coisa a te dizer. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500, o outro 50. E esse credor perdoou ambos os devedores. Quem amará mais? Qual dos 2 amará mais? Irmãos, impressionante isso. Impressionante isso. Aquele fariseu estava tão escravizado pela opinião pública, que os estigmas eram mais importantes do que a pessoa. E aqui nasce o problema da igreja cristã. Os estigmas são mais importantes do que as pessoas. Jesus faz com que aquele fariseu olhe para dentro de si. Qual amará mais? E ele até tenta, suponho que aquele ao qual mais perdoou. Suponho. Uma suposição, na minha opinião, embebida de certeza. Mas como ele tinha problema com a coisa pública, ele ainda tentou, através dessa resposta, fugir. Suponho que aquele ao qual mais perdoou. Aí Jesus, para dar mais certeza à sua hipocrisia, disse assim: julgaste bem, Simão. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Vês esta mulher? Irmãos, não é impressionante isso? Jesus vai responder e diz assim: você está vendo, Simão, esta mulher? Pare de ver os estigmas, Simão. Pare de ver aquilo que a sociedade construiu a respeito dela. Passe a ver essa mulher. Passe a ver essa mulher. O problema da igreja cristã são os estigmas. Somos uma igreja chamada de fundamentalista, escravizadora de consciências, porque não conseguimos enxergar as pessoas por detrás, às vezes, dos próprios estigmas que criamos. Você consegue ver essa mulher, Simão? Simão, você está muito preso ao estigma que a sociedade construiu dessa mulher. Ela é chamada em inúmeras vezes por pecador, e você aceitou isso. E você aceitou esse conceito criado. E você deixou de ver, Simão, esta mulher. Você vê esta mulher, Simão? Você está vendo essa mulher, Simão? Você está vendo o coração dessa mulher, Simão? Você está vendo o nascimento desta mulher, Simão? Você está vendo essa mulher no ventre de sua mãe, Simão? Você está vendo a infância dessa mulher, Simão? Você está vendo como ela brincava com os seus pais, Simão? Você está vendo a morte dos pais dessa mulher, Simão? Você está vendo a violência sexual que ela enfrentou, Simão? Você está vendo os escárnios que ela foi enfrentando em sua vida, Simão? Você está conseguindo enxergar o desprezo social que ela enfrentou em sua vida? Os estupros, as violências, você consegue enxergar isso, Simão? Você não está me questionando se sou profeta ou não? Eu enxergo tudo isso, Simão. O seu problema é que você é um cara vazio, Simão. Você é um cara preso a estigma, Simão. Você é um cara preso a conceitos sociais. Você não consegue enxergar nem 1 metro de distância dos seus próprios olhos. Você enxerga mal, Simão. Eu criei essa mulher, Simão. Eu a fiz com as minhas próprias mãos. Quando ela ainda estava no ventre de sua mãe, olha o Salmo 139, você não disse que é fariseu? Eu já me relacionava com ela, Simão. Quando ela era ainda um corpo informe, Simão, eu a vi.
e eu sempre a amei, e eu vi a infância, e eu vi os estupros pelos quais ela passou, eu vi as violências. Hoje ela é pecadora, ela é uma prostituta, porque ela passou por tudo isso, irmão. Você não conhece o passado dela. Você é um cara vazio. O seu olhar é pequeno, o seu olhar é hipócrita, o seu olhar é fundamentalista, o seu olhar escraviza as consciências, o seu olhar é um olhar religioso, o seu olhar eu desprezo. Eu desprezo o olhar de uma igreja que se arroga ser melhor do que os outros. Eu nunca quis essa igreja. Vocês que construíram, levantaram paredes, até isso vocês fizeram. Vocês são tão hipócritas que vocês levantaram paredes. Sabe para quê? Para não olhar para os outros, porque os seus olhos são olhos pequenos. Vocês precisam de paredes, porque dentro delas vocês se acham melhor do que os outros. Olhe para dentro de você, Simão. Olhe para dentro de você. Quem ama mais? E aí, irmãos, Jesus é perspicaz. Ele é perspicaz. Ele diz assim: e voltando-se para a mulher que ele não a viu, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em sua casa e não me derramaste água nos pés, Simão. Você não derramou nem água nos meus pés. Ela, ao contrário, regou-me os pés com lágrimas. Ela começou a chorar aqui, suas lágrimas alcançaram os meus pés, e as lágrimas foram suficientes para lavar os meus pés sujos. E ela, Simão, ela enxugou com os próprios cabelos os meus pés. Simão, você não me deu um beijo, um ósculo. Ela, porém, desde que eu entrei, não parou de cobrir-me os pés de beijos. Você não me derramou óleo. Óleo era uma coisa barata, uma especiaria barata no tempo de Jesus. Ela, ao invés, ungiu-me os pés com perfume. Esse perfume, sabe o valor dele? 300 denários. 300 dias de trabalho. Ela pegou o salário de um ano. Qual é o salário seu de um ano? Calcula aí. Calcula aí. Quanto você ganha no ano? Ela pegou todo o salário do ano, comprou um perfume, foi em direção aos pés de Jesus e começou a chorar copiosamente, e suas lágrimas se tornaram águas. Águas que purificaram os pés de Jesus. E ela foi lá, quebrou o alabastro, e ela derramou um perfume de um ano de salário nos pés de Jesus. Um ano. E aí Jesus diz: por essa razão, Simão, eu entrei na sua casa e você não foi capaz nem de separar um de seus servos para lavar os meus pés. Você mesmo não lavou os meus pés. E ela, desde que eu entrei aqui, ela não para de chorar aos meus pés. Você não me ungiu com óleo barato. Ela pegou o salário de um ano e derramou nos meus pés. Você não enxugou os meus pés. Ela jogou toda a sua credibilidade, a credibilidade que ainda restava, ela jogou tudo fora, tudo no lixo. Porque o que mais importa para ela, o que mais importou para essa mulher, não era a sua credibilidade, não era a opinião idiota pública. O que mais importou para essa mulher era se humilhar nos meus pés. Irmãos, nós estamos perdendo a nossa vida. Nós estamos perdendo a nossa vida. Eu estou me incluindo sinceramente nisso. Estamos perdendo a nossa vida buscando a opinião pública
a valoração pública. Estamos perdendo as nossas vidas porque estamos estigmatizando as pessoas. Porque falta em nós um coração humilhado. Porque nos achamos ainda senhores de nós mesmos. Não me conte essa piada. Não me conte essa piada. Está faltando rendição. Rendição. Aí, essas paredes vão ser derrubadas. Mas pastor, custou tão caro. O que importa? O que importa, irmãos? Isso é dinheiro. Queima isso. Se pegar fogo isso aqui amanhã, em nome de Jesus não vai pegar. Mas se pegar, a igreja continua em pé. A igreja continua em pé. A igreja é corpo. Você acha que Cristo depende dessa construção? Depende dessa luz? Visite uma igreja perseguida na China. Não tem nada disso. E talvez o louvor que sai de lá seja mais verdadeiro do que o nosso, encantado por essas coisas. Nós somos encantados demais por essas coisas. E eu não sou contra nada disso, irmãos. Eu gosto disso aí. Eu não gosto muito de som alto, mas de luz eu acho bonito. Eu estou ficando um pouco mais idoso, eu já acho, ainda novo. Não gosto. Se eu pudesse, eu ficava ouvindo violino o dia inteiro, os passarinhos cantando. Nós estamos muito encantados com isso. E o nosso louvor é um louvor mercantil, industrializado, vazio, sepulcro. Por fora é uma coisa linda, por dentro não conseguimos enxergar nem a meio metro depois do nosso próprio nariz. Estamos estigmatizando as pessoas. Eles são da esquerda, da direita. Eu errei aqui, né? Direita. Vocês são marxistas, leninistas, trotskistas. Vocês são da direita, neoliberais, capitalistas. Vocês gostam da grana. Vocês sufocam os pobres. Olha que mentira. Ambos os lados sufocam os pobres. Sabe por quê? Porque direita e esquerda não se humilharam aos pés de Jesus. Vivem de suas fantasias. Vivem de suas fantasias políticas. Mais Estado, menos Estado, balela, irmãos. Mais Estado é uma desgraça, menos mais ainda. Instituições, democracia, tudo isso é balela, irmãos. Tudo isso é o nosso mito, é o mito moderno. Não existiam os mitos antigos? Não somos melhores do que os primitivos. Criamos os nossos próprios mitos, as nossas próprias fantasias. E nos esquecemos da única verdade que liberta. Jesus, se pois pelo Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É nos inclinando de forma humilhada aos pés de Jesus que nos encontraremos com a nossa própria alegria, o nosso próprio sorriso. E mais, se encontramos com Cristo, encontramos concomitantemente com os outros. Porque quem segue Jesus está se encontrando com outros, está abraçando outros, está beijando outros, está dando vida a outros, porque recebeu vida. Porque recebeu vida. Sofremos tantas humilhações, mas há uma que nos dignifica: quando nos rendemos aos pés de Jesus. Se coloque de pé nesse momento, nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Você vai fechar os seus olhos nesse momento. Feche seus olhos. Eu queria perguntar aqui:
Irmãos, a nossa cidade está uma cidade muito violenta. E a gente crê na transformação dessa cidade pelo Evangelho. Mas começa em você. Começa em você. Começa em você. Eu não sei se vocês se recordam, mas quando o Dallagnol veio aqui, o Dallagnol é o chefe da Operação Lava Jato, ele veio na nossa igreja, ele deu uma palavra. E uma das coisas que ele disse é que o problema da corrupção é que ela é endêmica. Ela está no cotidiano do povo. Ela está aqui, irmãos, espalhada aqui na nossa igreja. Se a gente aqui melhora, as nossas famílias melhoram. E as nossas famílias passam a melhorar as famílias dos outros. E aí a sociedade muda. Eu luto por muitos projetos, acho todos eles lindos. Mas há um projeto que eu não abro mão: a sua conversão. Porque nós podemos ter grandes programas sociais, mas se não tivermos Cristo, isso é uma casca de cigarra. E números, se não temos Cristo, não temos a real e verdadeira transformação pela qual nós precisamos passar. Então eu quero que vocês fechem os olhos e olhem para dentro do seu coração. Do seu coração, não olhe para o coração de ninguém. De ninguém, para o seu coração. E faça uma pergunta para você: eu já fiz uma oração sincera entregando o meu coração a Jesus? Faça essa pergunta para você. A minha vida foi mudada com o toque das mãos de Cristo. Irmãos, porque se não tem isso, não tem nada. Esses dias chegou uma pessoa aqui na igreja e disse para mim assim: pastor, eu conheço um monte de gente de Brasília, eu tenho contatos. E ele chegou nervoso: e eu tenho contatos, eu vou chegar até essa pessoa e eu não sei o que eu vou fazer com ela. Eu disse: irmão, você tem muito poder, você conhece muita gente em Brasília, você deve ter arma em casa, você deve ter um monte de coisa, mas você já ouviu falar de inferno? Você já ouviu falar de inferno? Porque a nossa justiça, ela pode ser bem complicada. Veja as guerras épicas do nosso STF. Eu repilo, diz Lewandowski. Olha que coisa linda. Brigas, a nossa justiça, ó, balança. Mas a justiça de Deus, não. Você pode ter um grande poder, mas se você não tem Cristo, você vai para o inferno. Você pode ter um grande poder, você pode ter arma para tudo quanto é lado, mas se você não tem Cristo, você pode ter todos os contatos, você pode ter todo o dinheiro, você pode ter todas as casas do mundo, mas se você não tem Cristo, você não vai ter vida eterna. Por isso, essa oração é a mais importante da sua vida. Você dizer assim: Jesus, eu entrego o meu coração. Eu andava como esse fariseu, me importando com a opinião dos outros, mas eu não me importo mais. Eu não quero viver para mostrar coisa para as pessoas, eu quero viver para agradar o teu coração. E eu me arrependo dos meus pecados, eu arrependo de tudo que eu fiz. Eu entrego o meu coração a Jesus. Se você tem essa consciência, quero fazer uma oração, todos de olhos fechados, ninguém de olho aberto agora, todos de olhos fechados. Se você quer fazer essa oração sincera diante de Jesus, diga assim comigo, lá dentro do seu coração, não precisa ser alto, diga assim: Jesus, muito obrigado por esta manhã. O Senhor me deu consciência de que eu sou pecador, e eu abro o meu coração para que o Senhor entre na minha vida, porque eu quero ser como essa mulher pecadora, que abriu mão de tudo para viver aos teus pés. Jesus, eu quero viver aos teus pés, eu quero minha família aos teus pés, eu quero o meu casamento aos teus pés, eu quero o meu coração aos teus pés, porque o único sentido da vida é estar aos teus pés. Eu quero estar aos teus pés, porque nada mais me importa, o que me importa é estar aos teus pés. Eu abro meu coração, Jesus, entra no meu
meu coração, Jesus. Perdoe os meus pecados, no nome de Jesus. Amém.